Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana do Investidor Faixa Preta. A espera acabou. Eu sou o professor Diego Mota, sou criador do método Leitura de Mundo e nessa semana você vai ter acesso a 3 aulas onde você vai aprender do absoluto zero como ter altos ganhos nos seus investimentos com máxima segurança. É um método simples e prático que ajuda qualquer pessoa a ter altos ganhos com máxima segurança, mesmo que você nunca tenha investido antes. Ok, sei que você deve estar pensando, isso parece muito bom para ser verdade. Então, dê uma olhada nos resultados dos alunos que aplicaram o método Leitura de Mundo e estão tendo altos ganhos com máxima segurança. Não, eu não tinha a menor noção de nada. Menor noção de nada. Eu tinha, para mim, ação era coisa de, sei lá, de contador, né, estatístico. Eu tinha esse pensamento. Eu falava, eu jamais, eu sou péssima em matemática, não vou entender nada. E aí, realmente, foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, nem que seja fazer um investimento ali de uma forma mais básica, mas eu preciso aprender, né? Isso eu acho, 52,09%. 52? 52. E ela já chegou mais alta, porque agora eu estou te dando, né, o que está Calma aí, hoje. Né? calma aí. 52,9%? 52. Em 2 meses? 52,9%. Em menos de 2 meses. Acho que não tem nem isso, Diego. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem medo de perder dinheiro? Tem medo de perder tudo agora com conhecimento? Qual é a sua relação com o risco, com perder dinheiro na Bolsa de Valores? Como é que você pensa? Qual é o seu racional em relação a isso? Olha, eu achava que o dia que eu investisse eu ia ficar nervosa, porque eu sou uma pessoa muito, assim, correta, com contas e tudo, eu não sou uma pessoa de ter dívida. Então eu falava, gente, se eu perco dinheiro, sabe? É um dinheiro que, né, a gente luta para poder juntar, né, guardar, enfim. E eu sou muito tranquila. Eu me impressionei que desde que eu te conheci, que eu vi a forma que a gente faz investimento, eu vi que é uma forma extremamente segura. Realmente ela é muito segura. É claro, tudo você pode ganhar, você pode ver, mas a forma que a gente investe é uma forma que me dá uma segurança e tranquilidade muito grande, muito grande. Eu fico muito tranquila, de verdade. Nunca achei que eu fosse ficar assim, nunca. Eu olho assim e falo, gente, quem diria? Mas eu fico muito, muito tranquila. Sabia poucas coisas, algo assim bem superficial, né? Bem assim, bem amador. Quando desmistificou aquele monstro na minha cabeça, eu falei, cara, por que eu demorei tanto tempo para entrar nesse mundo que é, cara, maravilhoso? Irmão, E ela chegou a quanto? 487% de valorização. Caralho! Isso em quanto tempo? Em menos de um ano. Em um ano. Um ano. Um ano, mais ou menos. 483, 87. 73. 37. Em um ano. Agora eu tenho, né, uma mentalidade muito melhor. Hoje eu consigo. Acabei de comprar um carro. Com 23 anos de idade, comprei um carro. Cara, legal, pô. Isso há anos atrás isso seria impossível. Mas com a educação financeira e tudo que a gente vai fazendo foi algo tremendo, assim. Eu estou muito feliz com o meu desempenho. Eu não sabia nada de mercado financeiro. Eu lembro que foi até um amigo que falou comigo assim, não, eu quero atuar no mercado financeiro. Eu falei, mas que cacete você vai fazer no mercado financeiro, cara? Como é que é isso? Ele, não, mercado financeiro, quem sabe de mercado financeiro é o professor Diego. Eu falei, pô, tô por fora. Porque eu realmente não fazia ideia do que era o mercado financeiro. Na verdade, antes do Leitura de Mundo, eu não sabia nem o que era investimento, tipo assim, em mercado financeiro. Para mim, investimento era eu fazer uma aquisição, ter uma empresa, assim, questão física, ter a minha empresa e lucrar com aquela minha empresa. Eu não sabia que eu poderia ter uma aquisição de uma ação, que é uma empresa, ser sócio de uma empresa e ter retorno financeiro com aquilo. Então, Leitura de Mundo, nessa visão de investimento, mudou muito o meu pensamento, me acolheu, me colocou no mercado financeiro, porque realmente era zero conhecimento. Minha rentabilidade hoje é 848,29%. Cara, Essa é a minha rentabilidade. 848 e? 0,29%. 0,29% na pandemia. Assim, eu comecei a investir de fato quando a pandemia começou, porque eu saí do meu trabalho, aí eu me vi sem trabalho, em casa, a faculdade parou, eu vivia numa vida 220. Eu não fazia mais nada em casa. Leu um pouco sobre Bitcoin, mas foi algo que eu não entendi, entendeu? Aí eu fiquei,
faço isso, não faço, faço. E acabou que eu não fiz. E calhou de ser no mesmo período que eu tive o primeiro contato com o senhor. Aí o senhor me apresentou o Leitura de Mundo, eu falei, leitura de mundo, Bitcoin, que eu não faço ideia do que seja, eu tenho um professor aqui me explicando o que o que são ações, o que são dividendos, o que é isso, o que é aquilo. Então, vamos para Leitura de Mundo. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu comecei investindo pouco. Conforme eu fui vendo que as coisas estavam dando certo, falei, pô, isso aqui funciona, dá para fazer, tipo assim, ganhar um dinheiro com isso. E a partir daí, eu fui investindo, e de pouquinho em pouquinho eu tô crescendo. O retorno dela tá de 20%. 20% em quanto tempo? 20%. Em quanto tempo você? 2 meses. 2 meses? Tá melhor que a poupança, né? Tá ótimo. Muito melhor que a poupança. 67% de Que isso? Em quanto tempo? rentabilidade. Desde, acho que outubro do ano passado. Outubro? 11 meses. Então, Mais ou menos, 67%. Em um mês ela subiu, foi quase 80%. Aí. Em um mês. Ainda me rendeu dividendos, né? Eu nem pagou dividendos? Pagou. Eita. Eu nem estou contando com dividendos. 54% só de valorização da ação. Fora dividendo, que ela paga bons dividendos. Fora Em quanto dividendos. tempo? 54%. Em quanto tempo? Eu acho que foi ano passado que eu adquiri ela. Mais ou menos um ano. Caramba. Que isso, amigão. Sensacional, sensacional. E assim, eu investia mesmo só de orelhada. O pessoal falava, investe nessa aqui que vai aumentar. Só seguindo dica. Isso, aí eu investia, entendeu? Até que um dia eu resolvi, parei para pensar, falei, não vale a pena, isso não vale a pena. Aí comecei a tentar pegar mais conhecimento, entendeu? Até que eu cheguei ao senhor. Opa. E foi perfeito, foi algo assim muito bom, entendeu? 100% de alta na minha carteira. Em quanto tempo? E pagando dividendo, 2 meses. Eu já fiz de tudo nessa vida para tentar, sabe, dinheiro, mas não consegui. Bitcoin, promessa, eu vou te dar 10% ao mês, já falia, enfim. Então, o meu conselho é conhecimento, né? Esse é o principal. E, assim, o leitura de mundo na minha vida foi essencial, entendeu? Eu abri mesmo a visão de investimento e hoje, assim, só tenho felicidades ao senhor, entendeu? Muito, muito obrigado mesmo, professor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Então, quem está assistindo aí esse vídeo, eu aconselho mesmo a fazer leitura de mundo, que vale a pena. Vai mudar a vida. Incrível, né? Agora, deixa eu te explicar como que isso é possível. A gente escuta que a bolsa de valores sobe, a bolsa cai, e aí a gente pensa, a bolsa subiu, as pessoas ganham dinheiro. A bolsa caiu, a gente pensa que as pessoas perderam dinheiro. Não, não é nada disso. Na verdade, a Bolsa de Valores é um lugar onde você consegue o quê? Comprar participação de grandes empresas. Então, imagina o Banco Itaú. O Banco Itaú, o maior banco da América Latina. Você pode ter participação nos lucros do Banco Itaú por valores pequenos, R$10, R$5. Então, olha só que interessantíssimo. Então, a Bolsa de Valores ela é só um mecanismo que permite você comprar participação em grandes empresas, ser sócio de grandes empresas. E quando essa grande empresa, por exemplo, o Banco Itaú, lucra, o que ele faz com esse lucro? Ele pode reinvestir nele mesmo, né, que é extremamente interessante, até para o negócio crescer, ou ele pode o quê? Distribuir para os seus acionistas. Então, se você tem uma ação no Banco Itaú, você vai receber participação nos lucros. Claro, quanto mais ações você tiver, maior vai ser a sua participação. E essa participação nos lucros se chama de dividendos. Então, olha que interessante. Você pode ter participação no lucro, por exemplo, de um Banco Itaú, né? E receber isso sem ter que trabalhar para isso. Então, é o que eu chamo de renda
passiva, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, quando você começa a investir, quando você começa a escolher boas empresas para ela trabalhar para você, e você começa a ter participação nos lucros dessas boas empresas, você começa a criar uma renda passiva, e olha só que interessante, você está sendo sócio, sendo investidor de um grande negócio. Claro, Banco Itaú é só um exemplo, aqui vou dar vários outros exemplos, mas só para você ter uma noção como que a Bolsa de Valores, eu não estou investindo na Bolsa de Valores, eu estou investindo, na verdade, em empresas, e essa sacada vai mudar qualquer ideia que você tem sobre investimento. Essa sacada que poucas pessoas sabem, que aqui, no caso, o nosso método de investimento, ele não passa por você investir na Bolsa de Valores, ele passa por você investir em empresas. Então, nós temos que entender de empresas. E a Bolsa de Valores, ela é extremamente democrática. Por quê? Ela permite que eu e você, com pouco dinheiro, com R$10, você pode ser sócio, por exemplo, do Banco Itaú. E olha só o que a Clarissa comentou em relação ao pagamento de dividendos que ela recebe. Eu recebi um dividendo maravilhoso da Taesa. Qual foi a sensação? Da Taesa? Qual foi a sensação? Nossa, eu mostrei para a família inteira. Não Olha isso aqui, sem eu trabalhar, meu Deus, não estou acreditando. E eu fiquei impressionada, porque realmente foi um valor muito, assim, na minha opinião, muito significativo para o valor que eu tenho investido nela, sabe? Sim. Foi realmente um dividendo muito bom. Eu mostrei para o meu pai, para o meu marido, para todo mundo. Às vezes, vira e mexe, cai. Quase todo mês cai ali dividendos para mim, praticamente. Eu só não me atentei. Que chato isso, né? Que chato. Quase todo mês que caindo dividendo na minha conta, assim. É um dinheiro, renda passiva, tá caindo lá, coisa e tal. Sempre cai. Tô fazendo uma obturação ali e caiu dividendos. É tipo isso, né? Eu que realmente sou muito, muito, assim, né? Minha vida é muito corrida, de sabe? Eu tenho 2 crianças pequenas, trabalho fora, enfim. Mas vira e mexe, eu abro, eu olho na parte lá de conta corrente, caiu e tudo. E aí eu vejo lá que é dividendos. Então, o que você vai aprender nessa semana é o meu método de saber analisar empresas, escolher suas boas empresas e o momento certo. E você vai perceber que o método é simples e prático, que qualquer pessoa, como a Clarice, que é dentista, e também o Pedro Mário, que é músico. O pessoal acha que quem é artista não pode investir, ou quem é, sei lá o que mais, não pode investir. Não tem profissão para isso, não. Todo mundo pode. Eu tinha uma ideia de que para você investir de fato em ação, era uma coisa assim, vou me dedicar àquilo, vou sentar, vou fazer só isso da minha vida, entender do negócio muito especificamente, sabe? Assim, poxa, eu quero, digamos, investir na CSN, digamos, que seja. Tem CSN tá na bolsa, mas enfim. Aí eu tenho que saber do negócio de siderúrgica a fundo, porque, porra, eu trabalho com siderurgia, etc. A minha ideia era um pouco essa. Com a questão da análise fundamentalista, eu aprendi que, lógico, você tem que ter, né? O nome do negócio de leitura de mundo não é à toa. Você vai ter que ter toda você vai ter que ver, né, a análise que você faz, a análise do macro, a análise do micro, você vai ter que ver a empresa, vai ter que ver o balanço dela, o DRE, tudo isso daí, beleza. Só que isso daí não é uma coisa de outro mundo. Isso é uma coisa que dá para você fazer, sabe? Não é uma coisa que você precisa, sabe, ter um pós-doc, 3 pós-doc para conseguir fazer. Não, você consegue fazer, sendo músico. 150%, a minha conta tá certa, minha matemática de boteco aqui rapidinho, 150%? Né? Em quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Mais ou menos. Caralho, 150% em 5 meses. Mais que a poupança, né? É mais que o fundo lá que você investia. Pô, isso daí eu não vou nem lembrar desses tempos aí. Mas ainda teve o caso que ela ainda me pagou dividendos. Ela pagou dividendos? Com ela. Quanto? Pagou dividendos. Sabe dizer? Eu tô vendo aqui agora. Ela me pagou centavos por ação, que é um yield que ela está com yield atualmente de quase 10%, está com 9,5% de yield. Então, além da valorização, teve esses dividendos aí, que foi legal. Então, eu não tenho esse medo, porque eu sei que se eu seguir o que eu aprendi, por mais que no curto prazo possa ter um problema ou outro, no longo prazo vai dar certo, sabe? Vai segurar e vai para frente. Você está se perguntando, Diego, mas como é que eu faço para escolher essas empresas? Qual é o momento certo para comprar? Onde eu busco informações? Calma. Todas essas perguntas e outras mais irei responder durante toda essa semana do Investidor Faixa Preta. Por isso que é importantíssimo que você assista todas as 3 aulas na ordem. A Semana do Investidor Faixa Preta foi organizada e estruturada para que você possa o quê? Aprender um método
passo a passo e ter altos ganhos com máxima segurança. E digo mais, você vai ter acesso ao meu checklist de análise de empresa, o checklist que eu utilizo no método Leitura de Mundo para analisar empresas. Isso vai facilitar muito as suas escolhas, a você ser mais assertivo nas escolhas de empresas. E também vai ter uma planilha de organização de investimento. Cara, tem muita coisa nessa semana, só está só começando, então me acompanhe, assista a aula 1, a aula 2 e a aula 3, que vai ser extremamente importante para que você possa o quê? Para que você possa aprender a investir de forma correta e ter altos ganhos nos seus investimentos com máxima segurança. Já montar uma carteira de investimento aqui com as devidas proteções. Mas antes de chegar a esse método, muita coisa aconteceu. Não sei se você sabe, mas eu sou filho de gari com professora primária. Nasci em Campo Grande, que é um subúrbio ali do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, eu era pobre, filho de gari com professora primária, então a gente não tinha dinheiro. Eu estudava em escola pública, eu e minha irmã, e a gente não tinha dinheiro. E eu via muito dos meus pais trabalhando muito para ter dinheiro, para botar uma comida na mesa, como a gente fala. E isso era um dificultador, porque eu estava atrelado à questão de trabalhar e ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. Aquela roda dos ratos, né, que você trabalha, ganha e gasta, trabalha, ganha e gasta. E eu vi meus pais, né, sofrendo muito, trabalhando muito para poder sustentar a família. E isso para mim me incomodava demais. Porque na minha ideia você estava trabalhando, você tinha que ter uma recompensa. E a recompensa era o quê? Você ganhar dinheiro suficiente para almoçar fora, poder viajar, comprar refrigerante. Então, assim, na época a gente tinha a situação onde a gente, o refrigerante que a gente da semana passada, a gente tinha que guardar para outro final de semana, porque, né, é o que a gente tinha, né? E aí a gente bebeu um refrigerante ali sem gás, né? Então, assim, mas a gente era como se fosse uma ideia de luxo. Beber refrigerante para a gente era luxo na época. Então, assim, era muita questão da gente estar ligado a trabalhar, né, muito para poder ganhar dinheiro, e mesmo assim não era suficiente. Então, isso na minha cabeça, mesmo ali no início da minha adolescência, isso começou a ficar um pouco assim, eu fiquei intrigado, essa que é a verdade, e eu decidi que eu queria ser pobre. Não era ser rico, não era ter rico, ter um iate, uma Mercedes, nada disso. Eu decidi que eu não queria ser pobre. Então, o que eu tinha que fazer para não ser pobre? E na época, né, a informação que eu tinha é que eu tinha que estudar, passar no vestibular de uma faculdade pública. Então, ter faculdade pública meio que era uma garantia que eu teria um bom emprego, e ter um bom emprego, ter um bom salário. E esse com o meu salário, eu poderia o quê? Realizar meus sonhos, poderia ter refrigerante com gás e tudo mais. Então eu comecei a estudar minha adolescência toda, com 12, 13, 14 anos, já sabia que eu queria estudar, passar na faculdade, eu queria passar na FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque era muito difícil na época passar e fazer o curso de matemática aplicada, informática, não tinha uma decisão ainda clara, mas eu queria ir para essa área das exatas, né, como muitas pessoas falam. E eu comecei o quê? A estudar muito mesmo para poder passar no vestibular. E olha só, consegui passar no vestibular. Passei no vestibular, entrei para a FRJ, foi assim, maravilhoso, eu me sentia realizado, porque eu estava ali seguindo a carreira, iniciando, na verdade, uma carreira onde eu poderia ter ali retornos financeiros interessantes, né? Para não sofrer o que eu sofri na minha infância, que meus pais passaram, e conseguir dar até um conforto para a minha família, de uma forma geral. Então, tanto eu quanto a minha irmã, nós tínhamos isso na cabeça, até porque a nossa mãe falava isso para a gente: estuda. Se você tem faculdade, numa faculdade pública, você vai ter um bom emprego. Então, a gente estava atrelando o nosso retorno financeiro à questão da nossa formação acadêmica. E e é muito bom. E foi muito bom, porque eu me formei, consegui me formar em professor de matemática, comecei a trabalhar, comecei a dar aula, continuei pensando na questão do estudo, a importância de estudar, de fazer mestrado, doutorado, eu almejava ser professor universitário. Então, eu estava muito ligado, né? Quando a gente aprende isso, até uma cultura do brasileiro, que a gente está ali na nossa formação acadêmica, a gente está em um retorno de capital. Então, atrelando a formação acadêmica ao retorno de dinheiro, salário. Então, é bem interessante, né, quando você está estudando e recebendo dinheiro, tendo assim, altos cargos e tudo mais. Só que não foi isso que eu vi. Eu me formei de uma grande faculdade, era um dos melhores alunos da faculdade, passava em concurso público e tudo mais, só que eu não me via tendo esse retorno de capital. Na verdade, eu tinha até uma condição financeira melhor que meus pais, ok? Só que eu continuava entrando nessa roda dos ratos, onde eu trabalhava, ganhava e gastava. Então, na verdade, o que eu estava ganhando era suficiente para eu sobreviver. Porque você sabe, né, o custo de vida aumentou muito nos últimos anos.
Então, a pessoa que tem ensino superior, né, ela consegue ter um salário melhor, só que o custo de vida, né, está muito mais caro também, e os salários não acompanham. Então, eu comecei o quê? Para poder ter um salário melhor, eu comecei a trabalhar muito. Então, eu acordava cedo, dava aula de manhã, dava aula à tarde, dava aula à noite, veio final de semana, dava aula em cursinho, e comecei a trabalhar para ter dinheiro. Então, olha que interessante, né? Ou melhor, interessante não tem nada, né? Apesar de ter uma boa formação, apesar de ter estado ali, né, ser um bom profissional, né, com uma boa formação, né, porque eu estava fazendo mestrado, terminando mestrado, e tudo ali encaminhado, mas mesmo assim eu estava ali na roda dos ratos, trabalhando, ganhando e gastando. E isso me incomodava, eu não achava justo, porque praticamente eu estava repetindo o que meus pais estavam fazendo. E eu não sabia o que fazer. Falei, vou continuar estudando? Ok, posso até melhorar aqui, melhorar ali um pouco mais do meu retorno de capital, do meu salário, mas ainda aí era muito pouco pelo esforço empregado. Então, eu fiquei muito preso mesmo na questão de trabalhar por dinheiro. Aí foi que eu tive um contato com um professor, colega, na verdade, né? Nem era tão próximo, mas numa conversa e tudo mais, ele mostrou para mim que estava estudando sobre investimento. E até então eu não sabia nada sobre investimento. Para mim, investimento era aqueles day trade, aquilo que a gente vê em filmes, aqueles day trade, aquelas coisas malucas. Era isso que eu tinha para mim, que investir, na verdade, era cassino. Era mais fácil entrar no poker, na verdade, do que você investir. É você comprar na baixa e vender na alta. Isso era essa ideia, como a maioria dos brasileiros tem até hoje. E esse colega, ele começou a me mostrar que ele estava investindo de forma fundamentalista, análise fundamentalista. Ele me apresentou um livro extremamente assim, interessante, um livro muito bom, que eu até recomendo para todos os que estão começando, que é O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. E eu comecei a ler esse livro, né, que ele me indicou, comecei a estudar, comecei a ler sobre também o Warren Buffett, e eu comecei a entender que Bolsa de Valores não era só aqueles gráficos doidos. Existia aqui uma ideia de que atrás de uma ação tinha uma empresa e você tem que estudar essas empresas. Então, comecei a entender também sobre os dividendos, comecei a entender um pouco mais sobre análise fundamentalista, comecei a entender, caramba, que sacada genial, gente, como que nunca antes alguém tinha me dito isso? Como é que eu não aprendi isso na escola? Os meus pais, então, um pouco sabiam disso, não sabiam disso. Então, como é que isso nunca chegou para mim? Como é que essa informação, eu já estava dentro da era da internet, né? Como é que essa informação nunca chegou para mim dessa forma? Eu só sabia o que eu via em filmes, né? Aqueles gráficos doidos, aquelas pessoas ligando e tudo mais, aquela loucura toda. E nunca pensei que podia investir de forma fundamentalista, onde você pode o quê? Onde você poderia analisar empresas, saber comprar empresas, saber que investir no mercado financeiro é você estar investindo em empresas, e não só qualquer empresa, são as melhores empresas do mundo. Pensa só, as melhores empresas do mundo estão na Bolsa de Valores. Banco Itaú, Grendene, Magazine Luiza, lá fora, Facebook, Google, Netflix, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, as melhores empresas do mundo estão na Bolsa de Valores. Então, eu comecei a estudar o método de investimento do Warren Buffett e do Benjamin Graham, onde eu precisei o quê? Ler muito, eu li tudo que você possa imaginar sobre eles. Só que me deparei com uma dificuldade, que era o quê? Eles tinham esse método, eles tinham essa ideia, mas no mercado norte-americano. Então, eles tinham um método de análise de empresas, de negócio e tudo mais, dentro do cenário norte-americano. E no Brasil, a gente sabe muito bem que é bem diferente. Aqui nós temos muitas questões políticas, econômicas, muita volatilidade. Então, tinha muitas coisas ligadas à questão brasileira que o método do Warren Buffett e do Benjamin Graham não abordavam. Então, eu comecei o quê? A estudar, né, a desenvolver, e aí vem toda a minha parte acadêmica também envolvida, né, um método onde eu poderia escolher bons negócios, né, saber comprar esses bons negócios aqui no Brasil. E quanto mais eu estudava e tentava desenvolver um método, né, eu começava a entender que a Bolsa Brasileira ainda era um oceano azul. Por quê? Porque tem pouquíssimos investidores. Não sei se você sabe, no Brasil, hoje nós já temos uns 2% dos brasileiros investem na Bolsa. Nos Estados Unidos é quase 70%. E quando eu comecei a investir, isso eu estou falando lá em 2012, cara, era 0,5% dos brasileiros investindo na Bolsa. Ou seja, a informação não chegava. Poucas pessoas sabiam disso.
E quando está um terreno no Oceano Azul, um terreno onde ninguém explora, então você começar antes, você bebe água limpa, você pode ter aqueles grandes upsides, crescimento de patrimônio e tudo mais. Por quê? Quando as pessoas começarem a se realizar, e o interessante é que as pessoas estão começando a entender que é importante investir em bolsa de valores, então quando as pessoas começarem a realizar de forma definitiva, isso vai ter um grande upside, certo? Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, naquele momento, eu achei magnífico para eu começar o quê? A entender de empresas. E eu desenvolvi o meu método. Na verdade, é um checklist, onde eu consigo analisar, peguei os principais pontos de análise de empresas e montei isso, né, dentro de um checklist no método, para que eu possa o quê? Para que eu pudesse escolher esses bons negócios, farejar esses bons negócios que ninguém está vendo e aí conseguir ter crescimento de patrimônio. E isso deu muito, mas muito certo para mim, onde eu comecei a escolher bons negócios que o mercado não estava olhando e tendo grande upside. E mais do que isso, podendo escolher o quê? Empresas também que pagam bons dividendos. E eu comecei a entender que para investir no Brasil, eu precisava de um método onde eu começaria o quê? A investir de forma segura mas também para ter altos ganhos. Inclusive, naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele menciona fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, eu comecei a ver aquilo como uma forma magnífica, porque eu comecei a fazer o dinheiro trabalhar para mim, e não eu trabalhava por dinheiro somente. Continuei dando aula, na verdade dou aula até hoje, gosto muito, com prazer, só que agora eu dou aula de uma forma um pouco mais suave, porque eu tenho dinheiro trabalhando para mim. E dentro do método Leitura de Mundo, eu tinha a questão de qual a segurança. Vivo no Brasil, nós temos muitas dificuldades no Brasil, muda governo, a gente sabe disso, questão econômica e social. Então, eu criei um método onde eu tenho proteções na minha carteira de investimento, mas essas proteções, essa segurança, não me tiram a questão de eu ter altos ganhos. Então, eu precisava de um método para que eu tenha proteções, sim, porque eu vivo no Brasil, mas que eu possa buscar altos ganhos, né, na Bolsa de Valores através de empresas. E é isso que eu trago para vocês no Método Leitura de Mundo. E é muito gostoso colecionar histórias. Então, hoje eu sou um colecionador de histórias de vitórias, principalmente pessoas que começaram com pouco dinheiro e estão tendo altos ganhos. Inclusive, muitos até chegaram à liberdade financeira, que foi o caso da Sueli. Vários perfis, né, de investimentos, mas nenhum, acessando todos, mas nenhum se enquadrava no que eu realmente queria. E nesses que o próprio Instagram direciona, eu encontrei o professor Diego Mota, aí foi sensacional. Pesquisando o perfil dele, analisando, observando, vi que concatenava diretamente com o que eu queria, né? Um perfil arrojado, um perfil, mesmo sendo arrojado, ele desaguava na análise fundamentalista, que era o que eu queria, né? Queria boa rentabilidade, mas com os pés no chão. E isso me trouxe o professor Diego Mota. Você está trabalhando agora, Sueli? Você trabalha alguma coisa aqui agora? Estou sim. Trabalho em banco. Mas hoje, se eu não trabalhasse, minha renda extra, entre aspas, meus dividendos pagariam todas as minhas contas. Então, isso é liberdade financeira. Quem hoje é investidor iniciante, conheça o Leitura de Mundo, porque super vale a pena. Foi um divisor de água em minha vida, e hoje eu invisto com pé no chão, eu invisto com consciência. Eu não tenho medo, tinha um maior medo de renda variável. Hoje em dia, a renda variável, para mim, não é aquele bicho-papão, não é aquela coisa, vai perder, investir em renda variável. Teve gente que perdeu tudo. Foi a primeira coisa que minha família me disse quando eu comecei a investir. E aí eu comecei a pesquisar, assim, absurdamente, vários perfis, como eu falei há pouco, e foi o Diego quem me deu um norte, foi o divisor de água da minha vida, foi quem era o perfil que eu queria. O Método Leitura de Mundo, ele fará que você economize tempo e dinheiro. Você não vai cometer erros que a maioria das pessoas cometem. E é por isso que eu convido você a vir nessa semana do Investidor Faixa Preta aprender o método de forma simples e clara, e de forma didática, para que você possa, de uma vez por todas, investir de forma correta e ter altos ganhos com máxima segurança. Agora eu quero que você pare com calma,
pega o papel, a caneta, vou até compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa começar, né, a entender o método da sua essência, como ele tem que ser aplicado. Vamos lá? Vamos lá, então. Isso aqui vai ser muito importante, porque é aqui que a gente vai organizar nosso pensamento, é aqui que a gente vai estruturar o mapa mental do investidor faixa preta. O que a gente precisa entender é que, dentro da estrutura, dentro do método de investimento, mesmo de tudo isso, eu passo sempre por 3 pontos principais. O que seriam esses 3 pontos principais? Seria a mentalidade, opa, deixa eu botar aqui uma vez, mentalidade, me acompanha aqui, a inteligência, vou explicar cada ponto para vocês, e a execução. O que acontece aqui? Eu tenho que ter mentalidade, inteligência e executar. Então, Diego, mas explica, o que quer dizer isso? Quer dizer, né? Que modelo é esse? Que mapa mental é esse? O que você está querendo dizer? Eu quero dizer que a mentalidade, ela é muito importante, porque aqui é a mentalidade do investidor faixa preta, que ele entende que ele precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Lembra que eu falei lá dos meus pais, onde eles trabalhavam muito para ganhar dinheiro? Eu também comecei a cometer também esse erro, onde em um momento na minha vida eu parei, pensei, imaginei que é possível fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, a mentalidade, isso você vê muito em livros, né? Você vê aqueles livros do Pai Rico, Pai Pobre, que o que ele fala? Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você, você precisa comprar ativo. Rico, o Pai Rico, Pai Pobre, aqui. Pai pobre. Então, o rico é o quê? É aquela pessoa que compra ativos e faz o dinheiro trabalhar para ela ter rentabilidade, ou melhor, ter renda, né, dos seus investimentos. O pai pobre não, o pai pobre ele trabalha para ganhar dinheiro, e se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele faz hora extra. Então, isso é mentalidade. Nós tínhamos lá do livro Segredos da Mente Milionária, que fala o quê? Que fala que você tem que aumentar a sua zona de riqueza, você precisa se conectar com o seu eu rico, você precisa entender, buscar mecanismos, caminhos para que você possa o quê? Aumentar a sua zona de riqueza. Então, tudo isso é a mentalidade. O que falta aqui? Falta o como. Como fazer isso? Como que eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou aumentar a minha zona de riqueza? Como que eu vou conectar com o meu eu rico? E aí que entra o papel da inteligência. Então, a mentalidade, ela é muito importante e a maioria das pessoas não tem, infelizmente. Por isso que a gente está aqui nesse movimento, nessa semana do investidor faixa preta, para que a gente possa, sim, dar um start na mentalidade. Só que, se você chegou até aqui, parabéns. Você já tem a mentalidade, né? Você já passou por esse ponto. Então, sensacional, parabéns. E agora você está buscando o quê? A inteligência, o como fazer. E a inteligência é o racional, né? O mapa, o guia, né? O método. E aqui que entra o método. É isso que você está buscando nessa semana do investidor faixa preta. O método. No caso aqui, eu vou explicar o meu método de investimento. Diego, o seu método de investimento, ele é o único que existe? Não, existem vários outros métodos. Mas o meu método de investimento, ele deu muito certo para mim e dá muito certo para os meus alunos, como vocês já viram. Então, é um método que vai fazer você ter altos ganhos com máxima segurança. Então, o investidor faixa preta é aplicar um método, que eu chamo de método leitura de mundo, onde você vai ter altos ganhos com máxima segurança. Se você não está tendo altos ganhos com máxima segurança, você não é investidor faixa preta. E é por isso que você tem que estar aqui nessa semana, porque você precisa entender, através desse método que eu vou explicar para vocês, é a oportunidade que vocês têm nessas 3 aulas, para que você possa aprender de uma vez por todas, ter altos ganhos com máxima segurança. Então, investidor faixa preta é você, nos seus investimentos, né, ter essa mentalidade, fazer o dinheiro para você, mas não só isso. Não só isso, é você ter altos ganhos com máxima segurança. Então, é isso que eu trago para vocês aqui, é isso que a gente está estudando aqui. Só que é o seguinte, não adianta nada você ter a mentalidade, saber o método, saber a teoria e não fazer a prática, não ter a mão na massa. E é isso também que a gente vai fazer aqui, principalmente na aula 3, onde vai botar a mão na massa, aprender a fazer de forma efetiva, a prática. Lembra que o método é simples e prático. Então, você não basta você ter a mentalidade, saber a teoria e não colocar em execução, não colocar a mão na massa, não ir para a prática. Então, é muito importante que vocês entendam
que dentro vamos chamar aqui do mapa mental do investidor faixa preta, você precisa, além de construir a mentalidade ali, se conectar com o seu eu rico, fazer o dinheiro trabalhar para você, aumentar a sua zona de riqueza, isso é ótimo. Mas só de mentalidade a gente não vive. A gente precisa o quê? A gente precisa também ter um método, saber ter a inteligência. E essa inteligência, esse método, ele vem como? Através da Semana do Investidor Faixa Preta. Porque aqui eu estou explicando o meu método de investimento para que você possa ter altos ganhos com máxima segurança. É isso que eu trago para vocês. E também mão na massa. Prática. A aula 3 está sensacional. Então, vocês podem esperar que tem muita coisa por vir. Tá, então, tendo esse pensamento, verificando a questão da mentalidade, inteligência e execução, o que acontece? Eu preciso que vocês, agora, não cometam erros. Erros que são comuns de vários investidores. Erros fatais. Erros que atrapalham, ou atrapalham a questão da segurança dos investimentos, ou atrapalham os altos ganhos. Então, são 3 erros que eu vou mostrar para vocês agora aqui, que vocês não podem cometer. Vocês não podem cometer esses 3 erros. E aí eu vou explicar, o racional por trás disso. O racional por trás desses 3 erros e o porquê que você não pode cometer esses erros. Então, preste atenção, bastante atenção mesmo, para que você não cometa isso. Porque isso vai ser um sabotador dentro dos seus investimentos. Vai acabar, cara. Você precisa ter segurança e altos ganhos, ter alta rentabilidade, lucratividade. Então, são erros que você comete que pode ferir um desses. Não pode. E é isso que eu vou trazer para vocês agora. Então, vou mostrar para vocês agora os 3 erros fatais que o investidor faixa preta não comete. Então, para você se tornar um investidor faixa preta, você precisa entender esses 3 erros e não cometer esses 3 erros. Deixa eu só abrir um espaço. Os 3 erros fatais que o investidor faixa preta não comete. Vou até botar em negrito aqui. Vamos lá. Agora sim. Então, mentalidade, inteligência e execução. Ok? É isso que eu quero para vocês. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Agora, dentro da inteligência, antes de aplicar o método, eu preciso saber os sabotadores. E aqui vem os 3 erros, então, fatais que o investidor faixa preta não comete. São os 3 erros que você, se você está cometendo agora, vai parar. Nessa semana, ela vai ser fundamental para você mudar de vida. Mudar não só a sua mentalidade, como você está mudando agora, mas também começar a pensar de forma diferente e aplicar um método. Então, você vai começar a acertar, ser mais assertivo nos seus investimentos. É isso que eu quero para vocês. Então, eu tenho 3 erros que eu vou mostrar para vocês. E esses 3 erros, eles, na verdade, muitas das vezes as pessoas pensam que estão acertando, mas estão errando. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. E vamos para o erro número 1. O erro número 1 é você investir na renda fixa. O que eu quero dizer com isso? Diego, investir na renda fixa? Como assim? Como assim que investir na renda fixa é um erro? Vocês vão entender. Para quem não sabe, renda fixa é o nosso Tesouro Selic, é o nosso Tesouro IPCA, nós temos lá CDB, até mesmo a poupança, Vamos botar a poupança aqui. E qual o problema da renda fixa, que é tido como um investimento muito seguro? O problema da renda fixa é que a renda fixa ela perde para a inflação real. Inflação real? Como assim, Diego? Olha só, a sua renda fixa ela está rendendo lá no ano 6%, 7%, 10% que seja, não importa. Só que ela perde, a rentabilidade, ela perde para a inflação real. Essa inflação real não é essa inflação que a gente vê aí nos noticiários, nada disso. É a inflação do nosso dia a dia. É o combustível que aumenta, acho que 20%, é a conta de luz que aumentou 10%, 15%, é o plano de saúde que aumentou 25%, é o tomate que aumentou 30%. Então, olha só, então você está se expondo a um investimento de renda fixa, um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA e CDB, só que a rentabilidade
né, ela está sendo engolida pela inflação real. Então, não adianta você ter uma rentabilidade ali do seu, sei lá, do seu CDB de 8% ao ano e o combustível está aumentando ali, sei lá, 20%. E a conta de luz aumentar 15%. Então, mas Diego, mas eu estou ganhando dinheiro. Não, você está perdendo poder de compra. É por isso que o Luiz Barsi, que é o maior investidor, né, brasileiro, né, pessoa física, né, na Bolsa de Valores, ele chama a renda fixa de perda fixa. E isso, quando você entende, né, entra para o método leitura de mundo, começa a entender, seu chão, cara, se abre, você fala, caramba, e é verdade. Por quê? Você está se expondo a um investimento que você pensa que está ganhando dinheiro, né, mesmo ali naquela rentabilidade, mas você está perdendo o seu poder de compra. Poupança, eu nem vou comentar aqui. Então, o primeiro erro que você tem que ter é não investir na renda fixa. Diego, mas a minha reserva de emergência, né, eu vou explicar mais sobre reserva de emergência, mas não é um investimento mais seguro? Não necessariamente. Eu vou explicar aqui outros investimentos tão seguros quanto a renda fixa, mas que não tem perda, que eu não tenho perda para a inflação real. Então, a gente tem que entender que a renda fixa, na verdade, ela é uma perda fixa, né? Como o nome já diz. Né? Aquela que tem uma analogia, mas a renda fixa, a rentabilidade dela, ela se perde, porque a inflação, ainda mais no Brasil, nós temos inflações reais altíssimas. Se você tem um veículo, você utiliza transporte público, se você tem um plano de saúde, se você utiliza energia elétrica, a gente vê, né, se você consome tomate, recentemente eu vi lá o tomate, nossa, o tomate aumentou muito. Então, a gente tem que estar exposto a investimento, a classe de ativos que ganham da sua inflação real. Então, isso aqui corrói a sua rentabilidade. Isso aqui deixa você ali estar investindo e sem sair do lugar. Pelo contrário, até mesmo perdendo o poder de compra. Então, aqui, né, esse entendimento, por isso que eu falo, agora é o momento, já tem a mentalidade, aqui é o momento da inteligência. Aqui é o momento da inteligência. Então, o método leitura de mundo, ele vai, né, querer sempre ganhar da inflação real. Claro, sem correr riscos, sem correr altos riscos, nada disso, mas sempre ganhar da inflação real. E é isso que a gente precisa entender agora. Agora você precisa entender que a renda fixa é a sua rentabilidade, não ganha, né? Raramente vai ganhar da sua inflação real. Se você tem um carro, ou se você pega transporte público, algo que tem um combustível e tudo mais, já está perdendo a partir daí. Se você paga conta de luz, plano de saúde, nossa, e várias outras coisas, né? Se você come tomate, né? Você está vendo ali, né? Como você fizer ali a junção, né, de todos os seus produtos que você está consumindo, o serviço que você está ali utilizando, você vai perceber que no ano a sua alta ela é maior do que os seus rendimentos. Então a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com isso aqui. Então esse é o primeiro erro fatal que eu não quero que você cometa. Se você está cometendo, é claro que muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes as pessoas não sabem investir e tudo mais, e é por isso que estão aqui, aprender a investir de forma correta, e aí acaba indo para a renda fixa porque é o mais fácil de entendimento, ok? Então, esse foi o primeiro erro fatal que você não deve cometer. Agora, o segundo erro fatal que você não deve cometer está ligado à questão de você seguir dicas. Cara, isso aqui, né, se eu recebesse, sei lá, R$1 por cada mensagem que eu recebo lá no Instagram, professor, me dá uma dica aí de uma ação, de investimento, sei lá, calma. Aqui, você tem que aprender que, para você ser investidor faixa preta, você tem que seguir o método. Você é a melhor pessoa para gerenciar os seus investimentos. Não terceiriza isso e nem siga dicas. Não, que o amigo meu falou, cara, tenha fundamento. Eu costumo dizer que eu sou investidor de bolsa de valores, mas sou 100% conservador, porque eu só invisto naquilo que eu estudei, naquilo que eu estou ali lidando, analisando e tudo mais, dentro da minha comunidade lá do Leitura de Mundo, que eu conversei com o pessoal. Então, isso me torna um investidor conservador. Então, eu consigo ter altos ganhos com máxima segurança, porque eu só invisto naquilo que eu conheço. E muitas das vezes, quando você está seguindo dica, você não tem noção do que você está por trás dali, invista na Petrobras, invista na Vale. Não, cara. E mais do que isso, a gente vai aprender aqui também no método Leitura de Mundo, cada ação, cada empresa vai fazer parte da sua carteira de investimento, vai ter uma função específica. A gente vai aprender isso.
A gente vai aprender isso mais para frente, mas você precisa entender que cada ação, cada empresa, cada fundo imobiliário, que a gente vai aprender tudo isso aqui, tem uma função específica dentro da sua carteira de investimento. Então, não é só seguir uma dica, porque meu tio falou, meu primo falou, tua empresa, mais do que isso. E outra coisa que eu vou colocar aqui também nesse erro fatal, né, número 2, que é a questão do seu gerente de banco, ou até mesmo aquele analista de corretora, aquelas carteiras recomendadas, nossa, recomendada. Entendeu? Isso aqui, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Por quê? Primeiro, o gerente do banco, ele não é o seu amigo. Ele não está querendo que você ganhe dinheiro. O gerente do banco, e nada de errado nisso, ele tem que pagar conta, ele tem que pagar boletos, né? Ele quer bater a meta dele, como analista da sua corretora. Ele quer bater a meta dele lá. Então, ele vai te empurrar sempre um fundo de investimento dele lá, um CDB lá do banco dele e tudo mais, porque se ele fizer isso, né, ele ganha, né, uma comissão, como seu analista também lá da tua corretora. Ele também faz a mesma coisa. Então, tem que ter muito cuidado, né, com esses profissionais. Eu falo aqui, volto a dizer, nada de errado disso, né? Eles são profissionais, estão trabalhando, a gente tem que analisar e estudar, mas há um conflito de interesse aqui. É claro, eu vou te mostrar aqui um produto financeiro, um fundo de investimento, um CDB, onde eu tenho maior comissão. Olha só que interessante, olha só. Então, tem que ter muito, muito cuidado. E muitas vezes são produtos financeiros ligados a fundos de investimentos, CDBs e tudo mais, que a gente já viu que é uma perda fixa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Mesma coisa com carteira recomendada, o cara monta uma carteira lá e fala aqui, cara, talvez no momento que ele montou aquela carteira de investimento, ok, pode até valer a pena, mas, cara, será que isso vai se adaptar ao seu perfil de investidor? Eu sempre faço a analogia com a farmácia. Você chega na farmácia e fala assim, pô, tô doente, me dá um remédio? Não. Você vai precisar, qual o remédio, qual a sua doença, o que você está sentindo, quais são os seus sintomas, né? Claro, aí você não vai no médico, mas você precisa saber, se você é alérgico a alguma medicação. Então, é algo muito mais específico. Por isso que você precisa desse racional, do método, da inteligência, para fazer as melhores escolhas. E as pessoas ficam muito tempo aqui, perdem muito tempo escutando gerente, analista, seguindo carteira de investimento, essas carteiras recomendadas. Então, perde muito, muito tempo com isso e perde dinheiro também, ao invés de estar investindo por conta própria, porque é um método simples e prático. Já viram aqui que nós tivemos dentista, tem policial militar, temos músico, dubladores, cara, tem várias profissões, né? Pessoas comuns, né? Que não são da área das exatas, da estatística, da matemática, nada disso, não precisa nada disso, né? Tendo altos ganhos com máxima segurança. Então, o erro fatal número 2 é você não seguir dicas, não seguir seu gerente de banco, não seguir teu tio, teu primo, coisa e tal. Né? Claro, o network sempre vale a pena, mas verifica se essa pessoa está tendo também altos ganhos com máxima segurança, né? Eu vejo pessoas, que não compra agora bitcoins, criptomoedas, é o momento agora da criptomoeda. Não, gente, saia disso, entendeu? Invista com consciência, invista com sabedoria, para que você possa ter altos ganhos com máxima segurança. E aí vamos agora para o erro número 3. O erro fatal número 3 é você especular. O que seria especular? É fazer aqueles day trade, aquelas coisas doidas que a gente vê lá, aqueles gráficos malucos, aquilo que eu pensava antigamente. Eu pensava que antigamente quem investia era fazer day trade, fazer aqueles gráficos doidos e tudo mais. Não, nada disso, né? Você tem que comprar ali, acertar, na verdade, o ponto ali de entrada e o ponto de saída, comprar na baixa e vender na alta, fazer essa especulação, tentar adivinhar. Eu vejo pessoas falando, mas tem um método assim, não tem método nada, cara. Eu sou matemático e vejo lá, não tem coerência, né, nesses métodos. E assim, eu vejo muita gente entrando para especular, fazer day trade. Não, agora é Forex, criptomoeda, sei lá o quê. Cara, tem várias matérias, até a matéria da FGV, né? A Fundação Getúlio Vargas mostrando que a maioria dos day trades não ganham dinheiro, mais de 90% não ganham dinheiro, pelo contrário, perdem dinheiro, e desde que ganham dinheiro, duram no máximo 6 meses. Então, por quê? Estão especulando, aí sim, aqui sim é sorte, é cassino. Não precisamos nada disso, Conseguimos ter altos ganhos com máxima segurança dentro do método leitura de mundo, investindo de forma correta, como eu aprendi lá com Benjamin Graham, com Warren Buffett. Então, assim, é isso que eu tenho que trazer para vocês aqui, para que vocês possam aprender de uma vez por todas como investir de forma correta. Então, esses aqui são os 3 erros fatais
que o investidor faixa preta, que aplica o método leitura de mundo, que eu vejo ali pessoas que aplicaram o método, não cometem. São erros que eles não cometem. Porque isso aqui vai atrapalhar, ou vai atrapalhar a sua segurança, né, ou a sua rentabilidade. Então, você quando está investindo ali na renda fixa, mas eu estou seguro, estou na poupança, estou seguro, estou na renda aqui no tesouro, eu sei que estou seguro, mas isso atrapalha a sua rentabilidade. Eu estou aqui fazendo day trade, aqui consegui ganhar um dinheiro. Tem dias que o cara vai lá, ganha um dinheiro bom, num dia só ganha de muito dinheiro, mas no outro dia ele vai fazer o quê? Vai voltar para fazer de novo. E aí você está comprometendo a sua segurança. E aí quando você perder, aí você perde de verdade. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente fica ansioso. Então a gente começa a querer investir cada vez mais, porque, pô, ganhei. É igual cassino, igual jogo. Então, você vai jogando, você ganha, você joga, ganha, e você vai querer colocar mais. Aí o tombo vai ser muito maior. Então, você não precisa nada disso. Você não precisa investir na renda fixa para ter altos ganhos com máxima segurança. Você não precisa seguir dica do seu gerente de banco, seguir dica de nada. Você vai aprender aqui a investir sozinho. Você vai aprender a investir por conta própria, seguindo um método, saber fazer suas melhores escolhas. E mais do que isso, não vai precisar ficar especulando bolsa de valores, né? Ficar comprando na baixa, vendendo na alta, não é nada disso. A gente faz análise fundamentalista e nós estudamos empresas. E é isso que eu estou trazendo para vocês aqui na Semana do Investidor Faixa Preta, para que vocês aprendam de uma vez por todas a investir de forma correta e ter, sim, altos ganhos, como estão vendo aqui os meus alunos tendo, com máxima segurança. Então, é importantíssimo que você aprenda isso e é importantíssimo que eu listasse para vocês também esses 3 erros fatais. Agora que você sabe os 3 erros, o próximo passo é o que fazer para ter altos ganhos com máxima segurança. E é isso que a gente vai aprender na aula número 2. Lá a gente vai dar o start do método de leitura de mundo, onde vai começar a escolher bons negócios. Você vai ter acesso ao meu checklist, onde eu vou explicar para você como escolher os bons negócios e começar a montar uma carteira de investimento com as devidas proteções. Tudo isso na aula 2, que vai ao ar quarta-feira às 20 horas. E o que a gente viu nessa aula? Recapitulando essa aula de hoje, nós vimos que para ser investidor faixa preta, você está buscando altos ganhos com máxima segurança. E para isso você precisa não só ter uma mentalidade, mas precisa ter inteligência e execução. Você precisa ter um método. E é isso que você está buscando aqui na Semana do Investidor Faixa Preta. Vimos também a questão dos erros fatais, os sabotadores dos investidores, que é a renda fixa, que perde para a inflação real, então está corroendo ali sua rentabilidade, mesmo com toda a segurança. A questão de você seguir dicas, a questão de você ouvir o seu gerente do banco, né, que tem ali o conflito de interesses, junto com o seu analista da corretora, ou seguir carteiras recomendadas, né? Você tem que investir de forma com você mesmo, né? Você tem que assumir, né, a organização, né, as decisões dos seus investimentos. Então, não terceirize isso, né? E muitas das vezes ali, né, o analista, o gerente, tem um conflito de interesse, querer te empurrar um investimento que para ele é melhor para ele ganhar comissões. E vimos um terceiro erro fatal, que é a questão de você ir para a bolsa para especular, fazer day trade, querer acertar o ponto de entrada e o ponto de saída, comprar na baixa, vender na alta, nada disso, não precisa de nada disso, não precisa correr esse risco. Você consegue sim ter altos ganhos com máxima segurança, seguindo um método que eu vou trazer para vocês. Então, não perca a aula número 2, que vai ao ar quarta-feira, às 20 horas, e lá vai já começar de forma mais efetiva a aprender um método leitura de mundo. E antes de encerrar essa aula, eu queria fazer 2 pedidos para vocês. Primeiro, clica aqui, vai ter um botão para você compartilhar esse vídeo, né? Se fez sentido para você, se acha que é relevante para outras pessoas. Eu estou nesse movimento de levar a educação financeira para mais pessoas. Se esse vídeo fez sentido para você, tu acha que entregou valor, por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, no seu grupo WhatsApp, seus amigos, familiares e tudo mais, para que a gente possa levar a educação financeira de qualidade, né, com maior honestidade, sem esqueminha, para mais pessoas. E o segundo pedido é que vocês entrem para a comunidade do Facebook. Essa comunidade, lá você vai ter acesso a materiais, né, o resumo dessa aula de hoje e outros materiais extras que eu trago para vocês, além de vocês mandarem dúvidas sobre essa aula de hoje. Ok, pessoal? De coração, agradeço demais de estarem nessa aula de hoje. Espero vocês na aula 2 e eu quero que vocês venham comigo nessa aula 2, nessa Semana do Investidor Faixa Preta, que foi feita especialmente para você, para que você possa aprender de forma correta e ter altos ganhos com máxima segurança. Forte abraço e até a aula 2.